Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com mais um vídeo de gramática. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o past participle é utilizado em alguns tempos verbais, tais como present perfect, past perfect e future perfect. Então vamos lá, vamos ver exemplos de frases nesses três tempos verbais e eu vou te mostrar aonde que o past participle se encaixa nessas frases. Começando então pela estrutura do present perfect. O passado particípio é utilizado na estrutura do present perfect, que é um tempo verbal que não existe no português. Ele é usado para expressar algo que aconteceu num passado não especificado. Eu tenho um vídeo sobre esse tempo verbal que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você assisti-lo. Na estrutura do present perfect, onde entra o passado particípio, o past participle. Vamos ver o primeiro exemplo. She has answered all the questions. Ela respondeu a todas as perguntas. Aqui temos a estrutura do present perfect, o have ou has, dependendo da pessoa, mais o verbo answer no passado particípio. O verbo answer é regular, então você forma o passado particípio dele simplesmente acrescentando as letras ed no final. Então, ela respondeu a todas as perguntas. She has answered all the questions. Aqui está o passado particípio. Segundo exemplo. Japanese scientists have discovered alternative fuels. Cientistas japoneses descobriram combustíveis alternativos. Então, have discovered, they have discovered. Present perfect, você foca na ação, mas não diz quando ela ocorreu. Estrutura have, mais o verbo no passado particípio. Aqui temos o discovered, que é um verbo regular, que você também forma o passado particípio dele, acrescentando as letrinhas ed no final. Terceiro exemplo. I have read most of Harry Potter's books. Eu já li a maioria dos livros Harry Potter. Então, I have read. I have read. Eu li. Eu não disse quando que eu li, certo? Por isso que eu usei o present perfect. E o read, embora ele esteja escrito read, o verbo read é um verbo irregular. Nas três formas ele fica assim. Read, o infinitivo ou a forma básica. Read, no passado, você só pronuncia read, mas a escrita é idêntica. R-E-A-D. E o passado particípio também é read, escrito da mesma forma que no infinitivo. Então, a pronúncia é como se você fosse falar da cor vermelha. Read. I have read. Eu li. Então, esse read aqui é o passado particípio de read. E o último exemplo do present perfect, te mostrando onde está o passado particípio, é o seguinte. He has been to many countries in Asia. He has been to many countries in Asia. Ele esteve em muitos países na Ásia. O have or has, como é terceira pessoa, o auxiliar é has. Então, para he, she, it, has. Been, que é o passado particípio do verbo to be. É to be na forma básica, o infinitivo. Was, were no passado simples. E been no passado particípio. He has been to many countries in Asia. Ele esteve em muitos países na Ásia. Então, só para fortalecer aqui, a estrutura do present perfect é a seguinte. Na afirmação, have or has, se for para a terceira pessoa, incluindo he, she and it, vai ser has. E para I, you, we and they, você vai usar o have. Mas a ação a qual você está falando que aconteceu no passado particípio. Então, aqui temos answered, que é o passado particípio do verbo responder, ou answer. Discovered, que é o passado particípio de discover, que também é um verbo regular. Read, que é o passado particípio do verbo read. E been, que é o passado particípio do verbo to be, ok? Vamos lá, então. Estrutura do present perfect entendida. E agora vamos para mais um tempo verbal que utiliza o passado particípio na sua estrutura. Past participle na estrutura do past perfect. O past perfect exige uma aula só sobre ele para você entender como ele é utilizado, mas de uma forma bem resumida. Ele equivale ao nosso
tinha feito, tinha dito, tinha sido, tinha revisado, tinha conquistado. E a estrutura dele é a seguinte: é sempre had para todos os sujeitos, para todos os pronomes pessoais e mais o verbo que se refere à ação que foi realizada na forma past participle. Por exemplo, when she arrived, the test had already started. Quando ela chegou, o teste já tinha começado, ou já havia iniciado. Então, aqui temos o passado particípio do verbo start. Segundo exemplo, he hadn't spoken to his manager before resigning. Ele não tinha falado com o seu gerente antes de pedir demissão. Resigning significa pedir demissão. Então, aqui temos o had not, ou não tinha. Spoken, falado. Ele não tinha falado com o seu gerente antes de pedir demissão. Então, o spoken é o passado particípio do verbo speak. Speak, spoke no passado simples e spoken no passado particípio. Terceiro exemplo. She had discovered the truth when she decided to get a divorce. Ela tinha descoberto a verdade quando ela decidiu pedir o divórcio. Então, she had discovered. O had, né, ela tinha discovered, descoberto. Discover é um verbo regular, você forma o passado particípio dele acrescentando as letrinhas ed. She had discovered. Ela tinha descoberto. E o último exemplo, the children had done their homework and were playing outside. As crianças tinham feito o tema de casa, a tarefa de casa, and were playing outside. E estavam jogando lá fora, ou brincando lá fora. Então, que temos aqui o had, que faz parte da estrutura do past perfect, e a ação no passado particípio. Do, forma básica, did, passado simples, e done, passado particípio. The children had done. As crianças tinham feito, ok? Aqui estão 4 exemplos da utilização do passado particípio na estrutura do tempo verbal past perfect. Então, você vai colocar o had para qualquer uma das pessoas, qualquer um dos sujeitos, mais a ação naquela terceira coluninha se for irregular e no ed se for um verbo regular. Então, lembre que esse past perfect aqui se refere a coisas que tinham acontecido, certo? Quando você tem duas ações no passado relacionadas, sendo que uma aconteceu antes da outra, você vai utilizar o past perfect para mencionar qual foi a primeira das duas ações. Esse assunto merece uma aula específica sobre esse tempo verbal. Eu prometo que eu vou voltar aqui no futuro próximo te mostrando exatamente quando e como utilizar o past perfect. Agora você só precisa identificar aonde está o passado particípio, que é o objetivo desse vídeo. E finalmente, o último tempo verbal que utiliza o past participle é o future perfect, o futuro perfeito. Você vai utilizar o future perfect quando você quiser dizer que uma ação terá sido concluída em algum momento específico no futuro. Por exemplo, the game will have finished by the time you get to school. Então, o jogo terá acabado na hora em que você chegar na escola. Will have finished. Finish no passado particípio fica finished. Então, porque é um verbo regular. Segundo exemplo, we will have started the course by March. Nós teremos iniciado o curso até março. Então, by March, março é o nosso limite. Então, nós teremos iniciado o curso by March, até março. E aqui temos o will have, mais o verbo no passado particípio. Start é o verbo regular, então ele somente vai ser acrescentado das letras ed para formar o passado particípio dele. Terceiro exemplo. They will have discovered the cure to cancer by the end of the year. Então, eles terão descoberto a cura para o câncer até o final do ano. Esse é o nosso prazo limite.
Então, they will have, mais a ação no passado particípio. Aqui temos outro verbo regular, você simplesmente acrescenta ed para formar o passado particípio. Aqui temos a estrutura do future perfect, will have para todos os sujeitos, para todos os pronomes pessoais, mais o passado particípio, mais o verbo no passado particípio. Will have finished, will have started, will have discovered. Esses verbos aqui estão sublinhados, pois eles estão na forma passado particípio ou past participle. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigada por assistir, por ficar comigo até o final desse vídeo. Take care, guys!